Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas, entrando na sua casa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai chamar sua atenção com certeza. Vamos falar sobre, tutu, money e a grana. Que nós não have, rapaz, não tem grana em casa, você consegue poupar no fim do mês? Vamos bater um papo de alto nível aqui com pessoas que vão esclarecer muito sobre finanças pessoais, bons investimentos. E você que está em casa, que está às vezes devendo um cartão de crédito, devendo alguma coisa, como é que pode fugir um pouco disso? Claro que toda vez que a gente fala de dinheiro aqui no Antenados na Geral, muita gente quer saber de como sair da dívida. Hoje não, a gente vai falar como você não entrar em dívida e ainda sobrar um dinheiro no fim do mês, né? Como você tem um dinheiro daqui a 10 anos, começar a planejar para os seus filhos, para os seus netos aí. Fique antenado que nós vamos falar tudo sobre dinheiro e temos uma enquete muito boa para você. Você pode participar do Antenados na Geral pelo Twitter, Facebook, ligando para cá ou mandando SMS. Todos os contatos estão aparecendo aí na sua tela durante o debate e você fique à vontade para participar aqui com a gente, mandando a sua pergunta ou sugestão. Recebo para falar sobre dinheiro e finanças pessoais e administração, ele que é superintendente do Banco do Brasil, Sócrates Mendes. Sócrates, já foi superintendente, deixa bem claro, já foi superintendente, mas poupou já um negócio, já está bem de vida então, né? Para quem foi superintendente. Sócrates, seja bem-vindo ao Antenados na Geral, querido. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É interessante, eu falei isso no começo do programa, toda vez que a gente faz alguma questão de finanças aqui, muita gente até liga ao vivo para participar, falando, cartão de crédito, estou pendurado. A gente fala muito de como sair de dívida, mas não fala muito de como não entrar na dívida e guardar um pouquinho de dinheiro, né, Sócrates? A gente tem uma mentalidade dessa de só como sair da dívida, não como não ter uma dívida. É verdade. As pessoas falam assim, eu não vou fazer poupança, botar na poupança, porque o dinheiro é pouco, sobra pouco e a rentabilidade da caderneta de poupança é pequena. Mas eu acho que tem uma forma do pequeno poupador, do poupador que sempre tem no mês uma sobra, aplicar numa previdência privada, um pouquinho só, porque ele vai aplicar a longo prazo e lá na frente ele vai ter um retorno bom, e se ele precisar no meio do caminho, ele pode sacar também, e a rentabilidade é maior do que a poupança. E ele vai chegar aí, pelo menos ele não está gastando também esse dinheiro, fala, pouquinho, não vai fazer diferença não, ele vai e gasta e pronto, aí no final das contas não tem mais nada. Para falar também sobre finanças, recebo ele que é economista, contador e professor do IBMEC no Rio de Janeiro, também comentarista no jornal Boas Novas Brasil, Gilberto Braga. Gilberto, seja bem-vindo ao Antenados na Geral, querido. Prazer estar aqui. É importante poupar sim, mais do que pensar em como sair de uma dívida, né? A mesma pergunta que eu talvez... É muito importante. Agora, a ideia da poupança é uma consequência. O principal para você chegar lá no fim da linha e ter o dinheiro sobrando é passar por um processo de educação financeira, ou seja, ter um orçamento, planejar a sua vida com o dinheiro, saber o que vai fazer, controlar, fazer uma lista das prioridades, e o dinheiro tem que ser uma atividade prazerosa. Então, obviamente, que a gente precisa satisfazer as nossas necessidades, e para que isso seja de fato um prazer e não um problema, é necessário saber conduzir com cuidado, administrando corretamente o seu orçamento, esticando o seu salário para ele durar os 30 dias do mês. Sair no fim do mês dá uma dor de cabeça, pesadelo, né? Vamos fazer as contas, pega um monte de nota fiscal, um bolo assim, tem nem papel, mas acaba a tinta da caneta, você vai escrevendo aí, no fim do mês não bate. Vamos falar sobre isso também, quais são os métodos, meios que você pode controlar um pouco e ficar a par do que você está gastando, do que você não pode gastar também. E para finalizar, recebo ele que é autor dos livros Matemática Financeira Objetiva e do Guia Prático de Finanças do Roberto Zentgraf. É consultor na área de avaliação de finanças pessoais, colunista do jornal O Globo e professor no IBMEC no Rio de Janeiro, também consultor econômico do programa Mais Você da Rede Globo. Estou recebendo o Roberto Zentgraf. Roberto, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, um prazer estar aqui. Roberto, você que a gente sempre fala a questão de temos que controlar e planilha e tudo mais, e às vezes as pessoas falam o seguinte, esse pessoal ganha muito dinheiro, nem precisa. Você controla, tem até um guia, no fim do mês você bota no computador, tem um Excelzinho e controla tudinho. Eu vou um pouquinho além, eu não uso o Excel, eu uso um programa específico de controle de finanças pessoais, porque ele permite eu fazer as comparações. Por exemplo, eu sei hoje, primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado, se eu gastei mais, se eu ganhei mais, se eu ganhei menos. Mas assim, o ponto que a gente tem que enfatizar é o seguinte: a gente tem que parar com essa ideia de copiar o padrão de quem a gente não consegue seguir. Então assim, às vezes eu olho lá no estacionamento, quando eu vou parar meu carro, tem lá uma Mercedes parada, tem um Volvo, tem um carro de 500 mil, e eu chego lá com meu Peugeotzinho de 30. É o que eu posso pagar, é o que eu estou disposto a pagar para um carro. Então,
Se as pessoas têm isso em mente, quer dizer, a pessoa quebrar ou a pessoa ficar endividada não é exclusivo para a pessoa que tem uma renda ruim. Porque, por exemplo, assim, eu vou até citar o Michael Jackson antes de morrer, ele estava numa situação financeira complicada. Por quê? Ele quer ter um jardim zoológico em casa, quer ter uma girafa precisa de uma escada Magirus para botar alimentação na boca do bicho. Porque não tem um hamster, que ele não precisava de uma escada Magirus, né? E no dia a dia, se a gente trazer para hoje em dia, existe um pouco isso também, né? Eu quero ter um carrão, talvez até consiga pagar o carrão, mas a manutenção dele por mês, a pessoa tem que levar tudo em conta de fato. Pois é, então talvez quer dizer, a mensagem que eu passo é o seguinte, não é o importante não é apenas ganhar bem, talvez seja até menos importante ganhar bem, o importante é fazer sobrar. Porque quando você faz sobrar, significa que você está ajustado. Não é que você não possa ter, vamos dizer, aquela ganância que é produtiva. Assim, não, eu quero melhorar de vida, eu quero ter mais dinheiro em casa. Isso aqui é positivo, bacana. Mas assim, você não pode se atropelar no meio do caminho e antes de conseguir fazer, vamos dizer, essa sobra, você começar a gastar por conta. Então isso é muito ruim. Se a gente olhar a maioria do perfil dos endividados, que é diferente por exemplo, uma empresa se endivida, pega dinheiro aqui 15, 20% ao ano, para quê? Para aplicar em projetos que vão dar 40, 50% ao ano. O brasileiro, quer dizer, a pessoa física, eu, sei lá, vocês, a gente se endivida, por exemplo, pega um cartão de crédito de R$1.000 para comprar uma camisa. Quer dizer, várias camisas, obviamente. Então, assim, isso aí não vai gerar nada. Então, a gente tem que viver dentro do nosso orçamento, quer dizer, pensar sempre que temos que fazer sobrar. Eu tenho várias coisas, eu tenho várias coisas assim importantes. Uma das coisas que tem que estar na equação de todo mundo é porque fazer essa sobra, a gente está vivendo mais. As taxas de juros estão mais baixas, portanto a gente não consegue mais poupar como a gente poupava antigamente, que dava um dinheirão em juros, hoje em dia dá menos, e o comércio está ficando mais atrativo. Então, assim, a gente tem 3 coisas contra a gente. Então, eu imagino o seguinte, o camarada vai se aposentar aos 65, 70 anos, vai viver até os 100, e aí, se ele não se planejar, vai ter uma queda no padrão de vida. Então, é assim que a gente começa. Planejamento. A administração e planejamento começa com dinheiro. E o brasileiro está com dinheiro na mão. Está começando a entrar dinheiro, o pessoal está aqui, tem que aprender a fazer isso. A gente faz uma enquete para você que está em casa nos assistindo, responder, queremos saber, você consegue guardar dinheiro no fim do mês? A gente não está perguntando se você administra, assim, não. Você consegue guardar no fim do mês? Sobra alguma coisa no fim do mês? Vote sim ou não na nossa enquete. No final de cada bloco nós vamos dar a parcial desse programa. Eu quero já começar, a gente já está aqui a 1000 por hora no nosso bate-papo, que é uma questão que eu recebi muito. Como a gente tem uma audiência também muito jovem, muitos jovens falam assim, André, minha mãe, meu pai até podem fazer, mas eu não estou me preocupando, eu estou jovem, estou ganhando pouco, o remunerado ganha R$800, outro falou, eu ganho 1.500, eu ganho muito pouco, eu não tem que pensar em planejar e botar tudo na ponta do lápis. E aí eu já inicio fazendo essa pergunta até para vocês 3. A questão do planejamento financeiro é algo de ciências exatas ou de ciências humanas, de entender a cabeça do cara, de não compra, não gasta, ou é a ponta do lápis, ou é a junção dos dois? Eu acho que é a junção dos dois. Não pode ser nem só na ponta do lápis e você deixar para trás uma oportunidade que passa, ou um prazer que vale a pena, ou uma viagem, porque tem coisas que você até faz um pequeno gasto, assume uma dívida no cartão de crédito, financia uma viagem, umas férias com a família. Isso tem um ganho na frente. O que você não pode é ficar rolando essa sua dívida o tempo todo e sustentando essa ciranda financeira de juros absurda que é no Brasil. O Brasil é o país que tem a maior taxa de juros hoje. Daí os professores que podem comentar bem isso. Nós pagamos uma taxa de juros muito alta e é atrativo no mundo inteiro essa taxa de juros. O coração do brasileiro para essa questão de gastos emotivo, o coração dele está na ponta do lápis ou está dentro do peito mesmo? O coração está dentro do peito. Eu outro dia li acesso à pesquisa nacional, enfim, de índice de endividamento e tal. Quer dizer, acho que era a renda, agora, bom, não importa. Parece que só 12% ou 14% das famílias têm, vamos dizer, renda maior do que o consumo, né? Então isso significa que só 14% consegue poupar. Mas se a gente olhar